Fala inconformado, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou trazer para você reflexões profundas para que você se torne a sua melhor versão e atinja a sua máxima performance e os seus resultados, os seus objetivos e as suas metas. A reflexão de hoje, ela começa de fato com Bíblia. Eu estou toda manhã orando, lendo a Bíblia, estudando e aí trazendo essa contribuição em vídeo para você. Então, eu estou dentro desse desafio, inclusive eu recomendo demais para você poder fazer isso. Qual é o novo desafio que você precisa entrar para desenvolver novas habilidades e, de fato, novas competências e, assim, novos resultados? Toda vez que você entra num desafio, você se compromete a crescer. E o comprometimento com o crescimento é a chave para o sucesso. Já anota aí, que todo começo de vídeo a gente já tem reflexões profundas para que você consiga, de fato, atingir os seus melhores resultados. Não tem como você, de fato, mudar de vida se você não está comprometido com a mudança, e isso é parte do vídeo de hoje. A minha primeira reflexão, ela começa ainda na nossa leitura aqui de Marcos. Eu estou vindo nesses últimos dias lendo Marcos, lendo um pouco sobre o comportamento e a liderança e as atitudes de Jesus. E eu estou fazendo uma leitura até diferente, até lhe recomendo fazer isso ao ler a Bíblia. Eu lia muito rápido, então leia um pouco mais lento e vá refletindo sobre cada etapa, sobre cada momento. Leia um pouco mais lento para poder refletir sobre os hábitos, os comportamentos, as ações. Se imagine dentro da história. Isso é muito bom para você tirar os maiores ensinamentos. Eu comecei a minha leitura hoje com Marcos, capítulo 6. E os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são assim extraordinários para você se aprofundar na Bíblia. Eu comecei lendo a Bíblia dessa forma, e é você entender quem era Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus fez aqui na Terra e quem é Jesus de fato, que é o nosso Senhor. Quando você faz isso, você se compromete a entender também quem nós temos que nos espelhar. Às vezes você está se espelhando em alguém no Instagram, mas o verdadeiro mestre é Jesus. Então, olhe para ele, olhe para os hábitos e comportamentos dele para que você se pareça mais com ele. Isso é a grande virada. E lendo Marcos, capítulo 6, eu fui ler sobre aqui o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Para você que não sabe essa história, Jesus tinha enviado os seus apóstolos, para poder cumprir uma missão de pregar o evangelho, de curar enfermos. E eles voltando, eles estavam contando, animados de tudo isso, o que tinha acontecido, como é que tinha sido, de fato, os lugares que eles foram, os lugares que receberam eles, os lugares que não receberam eles, as pessoas que receberam, como é que foram, de fato, a cura que eles fizeram, a pregação que eles fizeram. Então eles estavam ali entusiasmados. E aí, o primeiro ensinamento foi Jesus, ele fala para eles: vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto e descansar em um tempo. E aí continua o texto. Isso foi o que Jesus falou. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Olha que interessante. Às vezes o cara está numa missão, você está numa missão pesada, então propósito, trabalho, muita coisa, correria, cabe ali um tempo de descanso. Deus separou o 7º dia para poder desfrutar daquele momento da criação. Olha que interessante. Então aqui Jesus fala: ei, vamos descansar um pouquinho, vamos, se retirar, porque o pessoal estava na correria, as mini férias de Jesus e os discípulos. Só que o que acontece? E eles partiram a sós no barco para um lugar deserto. O que aconteceu foi que as pessoas viram que eles partiram e elas foram atrás de Jesus e os discípulos. As pessoas estavam extasiadas pelo que estava acontecendo, os milagres de Jesus. Jesus estava sendo, de fato, conhecido em várias regiões, espalhado a mensagem de que Jesus, de fato, era. Alguns achavam que ele era Deus, outros achavam que era um profeta. Tinha muita dúvida ainda, mas sabia que ele era, de fato, um homem de muita sabedoria, um homem que fazia milagres. Então, Jesus era muito reconhecido por isso, pelos milagres que ele fazia e, claro, pelos ensinamentos. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus veio para pregar e dar as boas novas do reino de Deus. Mesmo diante das mini férias que eles foram tirar com os discípulos, ele teve compaixão do público. Ele via que o público não tinha uma liderança, ele via que eram pessoas necessitadas. Assim como ele fala para os fariseus: eu vim para os enfermos e não para os sãos e justos. Isso é uma ironia, porque na verdade os fariseus não eram sãos e justos, eles eram sãos e justos aos próprios olhos, não de fato pela realidade. Eram homens altamente hipócritas e altamente orgulhosos.
Mas essas pessoas, elas tinham necessidade de mais, elas tinham fome de sabedoria, de conhecimento, fome da presença de Deus, fome de milagres, fome de presença. Então, Jesus viu que eles eram pessoas, ovelhas sem o seu pastor. E aí ele foi lá e se compadeceu e começou a lhes ensinar. Então, aqui tem um ensinamento poderoso, que é mesmo diante de um momento de pausa, né, que Jesus teve, ele cumpriu a missão, ele cumpriu o propósito. Claro que nós, seres humanos, temos momentos realmente de pausa mesmo efetivo. Mas às vezes você está numas férias, às vezes você está num lugar, às vezes você está numa viagem, e aí você fala, poxa, aconteceu algo, você conheceu uma pessoa, aconteceu alguma coisa numa situação, cabe ali você atuar, você não é reativo, você é proativo. Você vê as situações e você de forma proativa vai lá e consegue e coloca à frente as suas habilidades para poder ajudar pessoas, para poder de fato influenciar pessoas, para poder você entrega o seu melhor onde você estiver. Então, ao invés de esperar que às vezes as coisas aconteçam, você vai lá e dá o seu melhor. Nesse caso especificamente, o público veio atrás, né? E aí Jesus se compadeceu e falou: "Cara, eu vou cumprir aqui o meu propósito, eu vou ensinar para essas pessoas". Então, é muito legal que mesmo diante dessas situações de pausa, então Jesus vem e fala assim: "Não, o meu tempo é curto, então eu tenho que entregar o meu melhor". O meu e o seu tempo também são curtos na Terra, tá? Não considere só os 3 anos de Jesus, mas pense para frente. O nosso tempo na Terra é muito curto em relação à eternidade. Então a gente tem que estar o nosso melhor a cada dia. E aí quando continua, aqui acontece de fato, depois que Jesus prega e ensina muitas coisas, vai ficando tarde, e aí os discípulos pedem para Jesus para despedir o povo. Para despedir no sentido de vai para casa, vai para as aldeias, vai conseguir comida. E aí Jesus fala para eles, dai-lhe voz de comer. E aí eles disseram, devemos ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer. 200 denários de pão naquela época era um ano de salário. Então, ou seja, era muita comida, era muita gente, eram mais 5.000 homens. E ele disse-lhes, quantos pães vós tendes? Ide e vedes. Meio contraditório, né? São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E aí eles falam, a gente tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Essa pergunta, ela parece não razoável. Perde a razão aqui. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 150. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Caramba. Esse milagre, você já deve ter escutado esse milagre dos 5 pães e 2 peixes. Então, 5 pães e 2 peixes se transformam em milhares de pães e peixes para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como Deus. Só que tudo tem um princípio. Os discípulos estavam olhando para o problema. Jesus estava olhando para o que tinha. O que é que vocês têm? Essa história me lembra muito o milagre do azeite. Segundo Reis, capítulo 4, onde Eliseu fala para a viúva que tinha, de fato, dificuldades financeiras, é uma história que vale a pena você pesquisar, para ela juntar vasilhas de azeite, e essas vasilhas de azeite com seus vizinhos, ela derramar um pouquinho de azeite que ela tinha. Ele pergunta para ela, o que é que você tem em casa? Ela fala, eu tenho muito pouco, só um pouco de azeite. A sua serva tem muito pouco, a não ser um pouco de azeite. E esse azeite é o que multiplica, que ela consegue derramar nas várias vasilhas de azeite. E aí o milagre na vida dela acontece. Vale uma história para você ler. Isso me lembra demais. Jesus olha para o pouco que eu tenho é suficiente para o milagre de Deus. Anota essa. O pouco que eu tenho é suficiente para o milagre de Deus. Porque o que ele já me deu é suficiente para ele multiplicar. Só que o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que olhar para isso e dar valor ao pouco que eu tenho. E aí, de forma honrosa, disciplinada e diligente, trabalhar em cima disso para que isso se multiplique. Na parábola dos talentos, fala sobre aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2 e aquele que recebeu 1. A diferença entre o 2 e o 1 é que o 2 multiplicou para 4 e o 1 não multiplicou para nada. Preste atenção nisso. Quando você honra o pouco, ninguém começa com muito. Ah, Matheus, mas tem um monte de gente que é herdeiro. Vou falar financeiramente, tá? A maior parte das pessoas que são multimilionárias, elas não foram herdeiras. Tem um estudo que fala que é mais de 85% das pessoas que são, se eu não me engano, é até 90%, que são multimilionárias, enfim, que têm grande patrimônio, elas não vieram de famílias ricas.
a multiplicação na sua vida, seja financeira, espiritual, matrimonial, qualquer área, ela vem da honra do pouco que você tem e a multiplicação e a diligência e a disciplina com o que você tem. Enquanto você fica olhando para fora, para o pouco que você tem, fica olhando, eu tenho muito pouco, você nunca vai multiplicar nada. Agora, se você olha, isso é o suficiente para um milagre, a chave vira. Fez sentido? Perfeito. Anota aí e bota os insights, tá? Olhando para o céu, Deus abençoou, né? Jesus abençoou. Então, ele olhou para o céu numa posição de humildade, de honra ao Senhor, e abençoou o alimento, e ele teve a multiplicação. Então, esse milagre, ele fala muito para mim sobre a análise. Eu até anotei aqui algumas coisas para ele falar. Então, o pouco que eu tenho é suficiente para o milagre de Deus. Após abençoar o alimento, acontece, de fato, milagre, né? E o que Jesus fez foi que ele não só supriu a necessidade, mas ele fez todo mundo se fartar. Ele falou assim, ó, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços e de peixe. Antes disso, ele fala, e todos eles comeram e se fartaram. Então, não só cumpriu ali as necessidades, não só abasteceu a necessidade, mas gerou fartura. A multiplicação gerou fartura. Então, isso é muito interessante você lembrar que Deus, nosso Deus, ele é um Deus de fartura, ele é um Deus de abundância, para que o que a gente faça não só multiplique na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Sempre pensando nisso, na sua e na do próximo, na sua e na do próximo, porque o seu processo de crescimento, ele não tem a ver só com a sua vida. Inclusive, a sua estagnação em qualquer área da sua vida pode ser que esteja relacionada ao de fato você está pensando só em si, que você não está pensando nas outras vidas que vão ser impactadas, nas outras pessoas. Porque tem um determinado momento que você sente uma vida no conforto. Como é que você passa a zona de conforto? Entendendo que o que você faz não é só para você, você está cumprindo uma ordenança, uma obediência. E aí, ao fazer isso, você começa a analisar que não é mais só sobre você, é sobre as outras vidas. E aí você sai dessa vidazinha medíocre de conforto, tá? Bom, esse aqui foi o primeiro ensinamento e eu anotei que os discípulos, eles olham para o que falta e Jesus olha para o que tem para multiplicar. Logo adiante, ele segue com o milagre andando sobre o mar, um milagre muito conhecido, mas eu quero falar isso num outro momento. Só que um ponto que já me trouxe uma reflexão foi assim, poxa, Jesus foi tendo vários milagres, mas por várias vezes as pessoas, ainda os próprios discípulos, que eram os mais próximos, ainda ficavam questionando. E é interessante, quantas vezes, e aí a minha última reflexão dessa primeira parte é, quantas vezes Jesus tem que aparecer para você de fato se render a Ele? Quantas vezes Deus tem que aparecer para você de diferentes formas para que você de fato se entregue? Para que você de fato se coloque numa posição de humildade e peça a orientação divina para a sua vida? Quantas coisas ainda tem que acontecer para que você se toque e de fato tenha uma virada de chave na sua mente para você se entregar a Deus? Você quer se entregar a Jesus? Comente aqui agora. Eu me rendo e eu me entrego ao meu Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu único Deus e eu quero entregar a minha vida para Ele para que eu possa ser conduzido pela boa vontade do Senhor. Esse é o momento. Não existe mais um segundo momento. Eu quero que você encare a vida como cada minuto importa. Eu não tenho um dia de amanhã garantido. Só Deus que me dá esse dia. Então, eu tenho que me entregar e eu tenho que me render hoje. Hoje é o melhor momento. Então eu faço esse chamado para você, se você não se rendeu ainda ao Senhor, se você não entregou ainda a sua vida a Ele, entregue agora aqui, ó, nos comentários, eu quero saber. Fechado? Quando eu passo dessa parte, a gente vem para a segunda reflexão do dia. A segunda reflexão do dia, poderosa demais. Eu estou lendo um livro que ele fala sobre uma conversa entre um jovem e um filósofo, né? E o grande dilema que acontece aqui nessa leitura é que o jovem acredita que as pessoas não conseguem mudar. A principal teoria dele é que as pessoas não mudam, ou não conseguem mudar. Muitas querem mudar, mas não conseguem. E o filósofo já tem outro conceito. Só que dentro dessa conversa foi muito interessante porque uma ficha aqui caiu. Foi. Normalmente as pessoas olham, então, você teve um trauma na sua vida, você teve uma dificuldade, aconteceu alguma coisa na sua infância, qualquer coisa que tenha acontecido, as pessoas costumam olhar para a vida atual olhando para trás, olhando para o passado. Eu não sei se você já teve isso, a maioria das pessoas faz isso. Então eu olho para a minha vida hoje e eu olho por que eu vivo minha vida hoje olhando para trás. E uma das coisas que em 2019 mudou completamente para mim foi, ao invés de eu perguntar por que isso acontece comigo, eu começo a olhar o que é que eu tenho que aprender com isso.
São duas perspectivas diferentes. E essa conversa na leitura, ela fala exatamente para isso. A maioria da psicologia humana, ela olha para o passado. Então ela olha para os traumas, olha para a infância, e aí ela vai pré-determinando, às vezes até determinando a sua vida presente pelo passado. Essa é a pior forma de tocar a sua vida. Porque se assim for, todas as pessoas que tiveram um trauma, todas as pessoas que tiveram problema, todas as pessoas que tiveram a situação A, B, C, D, E, bullying e não sei o que, e depressão, e ansiedade, tudo que aconteceu lá atrás, que situações difíceis, você foi espancado e foi vítima de algum assédio, todas essas pessoas, se assim fosse, elas teriam por determinação uma vida horrível, medíocre, difícil. Perfeito? Isso seria determinado, seria causa, né? Seria a causa e o efeito da causa. Isso normalmente é o que as pessoas fazem ao analisar suas vidas. Mas o grande ponto que ele começa a trazer é que você começa a olhar daqui as decisões que você toma, ou seja, o presente ele é determinado por essas decisões que você toma e o seu futuro também. Então, o que ele começa a trazer, e aí ele fala, tem um tema aqui que é o trauma não existe, que é bem forte, ele começa a trazer que não é que o trauma não exista de fato, mas somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que damos às experiências passadas. Qual é o sentido que você tem dado às suas experiências? Um sentido de paralisação ou um sentido de impulsionamento? Porque a dor e o desconforto, ela é a oportunidade do extraordinário. Anota essa. As dificuldades são os impulsionadores para uma vida de crescimento. Pessoas, isso é claro, tá? São pesquisas científicas, é mostrado continuamente. Pessoas que não vivem desafios, que não vivem desafios da infância, desafios que eu digo assim, realmente pessoas que não têm problemas ou não têm de fato que exercer uma virada de chave comportamental, existe uma tendência, comportamentalmente falando, delas serem pessoas mimizentas, vitimistas, pessoas que não buscam crescimento e que não saem da sua zona de conforto. Isso é óbvio. Então, engraçado, é uma ressignificação do passado. Você olhar para trás e falar, caramba, as situações que eu vivi são impulsionadores e propulsores do meu futuro. As dores que eu passei. Matheus, mas se eu não vivi nenhuma dor forte? O casamento dos meus pais foi ótimo, a minha infância foi maravilhosa, eu cresci numa região incrível. Você não precisa ficar procurando dor, não é isso. Então você vai agora analisar e falar, ótimo, você tem as habilidades e as competências para crescer ainda mais. E você vai se desafiar no meio desse processo, vai entrar de fato e buscar desenvolver novas competências para você ir ainda mais rápido. É maravilhoso isso. Mas para as pessoas que viveram dores, algum tipo de trauma, algum tipo de dificuldade, você olhar para isso e olhar como um impulsionador, porque é o seguinte, só tem como você falar sobre uma dor e ajudar outras pessoas se você viveu a dor, sim ou não? Então, se você viveu a dor, você tem propriedade, e você ultrapassou ela, você tem propriedade para ajudar outras pessoas que têm a mesma dor, sim ou não? Sim. Então, isso é uma ressignificação e é você olhar para, cara, o que é que eu vou fazer com isso? Mudar o trauma não tem como, é impossível. Então, você olhar para, nós não sofremos choque de nossas experiências, o chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Ele traz um exemplo aqui de um cara que ele não conseguia sair de casa, ele sofreu alguns traumas na infância, acho que os pais batiam nele, e aí ele teve um bullying no colégio. O cara não queria sair de casa, ele queria muito sair de casa, mas ele tinha muito medo de sair de casa. Então ele estava com muita ansiedade, tal, tal, tal. O filósofo traz uma inversão. Ele traz a inversão de que, como ele decidiu não sair de casa, ele estava desenvolvendo ansiedade e medo para, de fato, atingir o propósito de não sair de casa. Olha que loucura. Não, Matheus, aí tu esculachou total. Então quer dizer que o trauma dele não importa? Não é isso. O ponto dessa análise é exatamente o fato de que a decisão que ele tem, por exemplo, o fato de eu e você termos medo, isso é algo que vem do ser humano. Nós temos algo que é a incerteza, e a incerteza gera medo. Só que o fato de o trauma que ele teve ser não mais um determinador do futuro, mas agora um ressignificador para ele impulsionar o propósito dele, esse é o grande ponto. Porque quando você olha, você fala assim, não, mas o cara sofreu um trauma, teve um bullying, ele teve uma dificuldade, logo ele não vai sair de casa. Isso aí é causa e efeito.
Mas se você inverte, ele está tomando a decisão de não enfrentar os medos dele, ele está tomando a decisão de não enfrentar os desafios de sair de casa, de se conectar com pessoas, de estar em novos ambientes, de falar com pessoas. Ele está tomando essa decisão, logo ele está procurando algo para impulsionar essa decisão. Medo e ansiedade. Nossa, meu Deus, é muito diferente. O que eu estou querendo trazer para você são olhares de perspectiva. Então, eu vou te dar um exemplo mais real, tá? Bem claro. Os pais não dão atenção a uma criança. Quando ela fica doente, eles dão muita atenção. Sim ou não? Sim. O que é que a criança inconscientemente faz? Fica doente mais vezes para que ela tenha a atenção e o amor dos pais. É uma adaptação para que algo aconteça. O amor e a presença dos pais. Ah, Matheus, então o que seria o certo? Seria o certo os pais darem atenção e amor, independente se a criança está doente ou não. Sim ou não? Correto. Isso é criança, é inconsciente. Tem pessoas que ficam se mutilando e tem pessoas, inclusive, que estão assistindo agora, que ficam ficando doentes para que algo aconteça, para que as pessoas a amem, para que elas tenham um afeto, para que elas tenham carinho, para que elas tenham atenção. Porque se esse cara que está em casa, preso, ele decide sair de casa, ele não vai mais ter aquela atenção das pessoas e dos pais que ele estava tendo. Esse cara tem uma carência emocional. Porque se ele for para o mundo, desbravar e tudo mais, ele vai ser, por exemplo, ou se ele for para o mundo, enfim, ele vai ser uma pessoa normal, comum. Então ele não vai ter tamanha atenção. Eu vou te contar algo, pessoal. Há uns anos, eu via que eu ficava muito doente, mesmo treinando, me alimentando. O que estava acontecendo? A minha mente, os meus pensamentos negativos e a minha carência emocional me fazia querer ter atenção e assim eu ficava doente. E aí, doente, você tem o quê? Essa repetição de carência de atenção, oh meu Deus, e tudo. E aí você entra no aspecto de uma pessoa vítima. Então, o que que acontece? Isso é de fato, essa roda ela fica girando, ela fica, de fato, é um ciclo que acontece. Ele se autogenera, né? Ele se regenera esse ciclo. Ou seja, ele fica girando por conta própria para que, de fato, você consiga atingir o seu propósito, que é o propósito de uma carência emocional, por exemplo. Então, esse exemplo da doença ele é um exemplo clássico de um caso em que a pessoa está utilizando a doença como um motivador e, de fato, como um meio para atingir um fim, que é ter amor e atenção. Olha que massa, cara. E como é que eu inverto essa lógica? Você inverte essa lógica trazendo a nova perspectiva de que você sair de casa, nesse caso do cara que eu estou falando, é de fato o caminho para um crescimento absurdo como você nunca viu. Porque a pessoa quer muito sair de casa, mas ela quer mais, ela tem mais carência e aí ela usa a doença, ou então a ansiedade, o medo para poder ficar em casa e ter mais atenção nas pessoas. Então você inverte essa ordem. Você começa a olhar, cara, eu tô arrumando justificativa, eu tô arrumando desculpa. Na verdade, eu tô com medo de me desafiar de sair de casa. Na verdade, eu tô com medo de adquirir novas habilidades. Na verdade, eu tô com medo de novos desafios. Quando você primeiro encara a realidade e depois você entende que o processo do crescimento ele envolve os novos desafios e que isso é a beleza da vida, que isso é de fato ter a felicidade. Você quer viver uma vida triste, de justificativa e vitimismo, ou uma vida de crescimento, de abundância, de prosperidade e realização de sonhos? Qual das duas vidas? Você está viciado emocionalmente no aspecto prejudicial e numa vida de um lado negativo, de uma vida de um lado de vitimismo, de uma vida medíocre. Então está na hora agora de você se viciar numa vida de abundância e de prosperidade, onde existe a felicidade. Tem pessoas que estão viciadas no negativismo. Você tem que estar viciada no crescimento e viciada na prosperidade, viciada na abundância e viciada em ajudar outras pessoas, em ajudar você, a sua família, em sair dessa vida medíocre e viver uma vida de abundância e de felicidade, uma vida de alegria. É uma tomada de decisão. Então você não olha mais para trás, você olha daqui para frente para as decisões que você toma. Ei, encarar os desafios é fácil ou difícil? É difícil, como qualquer pessoa. Começar a malhar quando você não tem músculo é difícil, dói, como qualquer pessoa. Então, não é o peso que muda, é você que fica mais forte. Então, são as decisões que você toma, e isso, o desafio que você decide entrar, ou seja, o lado difícil das coisas, é que faz você ficar realmente bom e que faz você crescer. E o crescimento e progresso, ele traz muita alegria, traz muita felicidade. É muito bom você crescer, é muito bom você poder ajudar outras pessoas. É isso que você tem que encarar para ter uma vida melhor. Então, eu até escrevi aqui, né, das perspectivas. O olhar para as causas é um olhar de passado e um olhar de determinismo. O olhar para propósito é um olhar de presente e um olhar de decisões. Anota essa. Então, assim, ó, a, a, o ponto da reflexão aqui pela manhã
Cada um de nós está vivendo de acordo com alguma meta. Muito bom isso. O ponto aqui dessa manhã é qual a vida que você está vivendo. Uma vida de justificativo e vitimismo, uma vida de decisões que tem você começa a confrontar os desafios e assim desenvolvimento de novas habilidades, novas competências. Eu nunca disse que ia ser fácil, é simples de entender, mas na vida, lá na hora, tem os seus desafios, é difícil. Claro, se não fosse difícil, estava todo mundo fazendo, sim ou não? Se não fosse difícil, você já estava fazendo. O que é mais fácil? Comer um hambúrguer ou se alimentar bem e seguir uma dieta? Só isso. É só pensar nisso. Pensa simples. O que é mais fácil? Ficar deitado assistindo filme ou ir lá, acordar cedo, orar, ler a Bíblia e treinar? É simples. É bem simples essa pergunta. E o que é que vai, de fato, te gerar mais resultados? O que é mais difícil? Claro, é óbvio. O que é mais difícil para você vai te gerar mais crescimento. Encare os seus desafios. Não fuja dos seus desafios. E aí, gostou hoje da reflexão? Foi massa, foi bom, trouxe vários insights para você. Comenta aqui embaixo, eu quero saber quais insights você teve. Eu acho que eu senti hoje forte, viu? Eu acredito que hoje foi forte. Espero que tenha sido maravilhoso para você. E te vejo no nosso próximo vídeo. Tamo junto, inconformado, vamos para cima. Encare seu dia, bora detonar.